Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo! O Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 3, Criação. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Formação dos mundos. 37. O universo foi criado ou existe desde toda a eternidade, como Deus? Sem dúvida, ele não se fez a si mesmo. Se existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. 38. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão usual, pela sua vontade. Nada revela melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras da Gênesis. E Deus disse: que se faça a luz, e a luz se fez. 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo da condensação da matéria, mundo em processo de formação? Isso é exato, mas o absurdo é acreditar na influência deles. Quero dizer, na influência que lhes é atribuída vulgarmente, porque todos os corpos celestes influem em certos fenômenos físicos. 41. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser espalhada de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. 42. Podemos saber o tempo de duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Não posso te dizer, somente o Criador sabe, e bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número dos séculos desta formação. Formação dos seres vivos. 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No início tudo era o caos, os elementos estavam desordenados. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. 44. De onde vieram os seres vivos da Terra? A terra continua os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agregaram desde que cessou a força que os mantinham separados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Aqueles germes ficaram em estado latente, de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até chegar o momento propício
para o aparecimento de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles se encontravam, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar uma nova existência em um novo globo. 46. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Todos os dias vós mesmos sois testemunhas desse fenômeno. Não dormitam em estado latente, tanto no homem quanto no animal. Bilhões de germes de uma multidão de vermes aguardando o momento de despertar para iniciar a putrefação que vai provocar a decomposição cadavérica indispensável à sua existência. Este é um pequeno mundo que dorme e se cria. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que levou a dizer que o homem foi formado do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e de outros seres vivos sobre a terra? Não, todos os vossos cálculos são hipotéticos, suposições. 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens, como na sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram os elementos necessários para a própria formação da espécie, para transmiti-los de acordo com as leis da reprodução. Ocorreu o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da terra. Adão. 50. A espécie humana começou por um único homem? Não, aquele a quem chamais Adão não foi nem o primeiro, nem o único que povoou a terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na época que assinalais, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Diversidade das raças humanas. 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Aconteceria o mesmo com dois filhos de uma mesma mãe que, se educados longe um do outro e a maneira diferente, não se pareceriam em cada quanto ao moral. 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. Esta é uma das causas da diversidade das raças. Depois, os homens, ao se dispersarem sob diferentes climas e ao se misturarem, os de raças diferentes formaram novos tipos. 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todas são da mesma família. Por acaso, diferentes variedades de um mesmo fruto
deixam de pertencer à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? Todos os homens são irmãos perante Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo objetivo. Por que razão deveis sempre tomar as palavras ao pé da letra? Pluralidade dos mundos. 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais, orgulhoso e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, não se assemelham em nada. 57. Como a constituição física dos mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que os habitam têm corpos e uma organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos mais afastados do Sol são privados da luz e do calor, já que o Sol apenas se mostra para eles com a aparência de uma estrela? Acreditais então que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? E não considerais o valor e a importância da eletricidade que, em alguns mundos, desempenha um papel que vós é desconhecido e muito mais importante do que a Terra? Aliás, já dissemos que os seres desses mundos não são nem da mesma matéria, nem têm os órgãos dispostos como os vossos.